gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma das minhas receitas preferidas no mundo, que é o salpicão da minha mãe, numa versão vegana. Essa é uma receita que minha mãe sempre faz no Natal e eu sempre amei muito. E desde que eu virei vegana, eu não pude comer mais alguma coisa que fosse parecida com esse salpicão dela. Eu até fiz algumas adaptações e tal, mas sempre ficou assim, meio que uma coisa diferente. E dessa vez eu resolvi adaptar parte por parte para ficar o mais parecido possível e vocês vão aprender a fazer comigo hoje. Então, seguindo os passos e a receita da minha mãe, porque eu pedi a receita para ela e ela me deu, então eu fui realmente adaptando cada coisinha. A primeira coisa que você precisa fazer é picar as batatas e deixar elas cozinhando. Então eu pico as batatas em cubinhos bem pequenininhos, como vocês estão vendo aí. Essa quantidade que eu tô fazendo não é a mesma quantidade que minha mãe faz no Natal, porque geralmente é a família inteira, então é uma quantidade muito grande. Então eu tentei fazer um tanto um pouco menor, mas vocês vão ver que no final acabou dando bastante ainda assim. Eu usei 2 batatas aproximadamente, mas isso vai variar de acordo com o tamanho da sua batata e também com a quantidade que você quer fazer. O importante é você ver na hora de misturar aí mais ou menos a proporção de cada coisa, mas também sinta-se livre para colocar mais daquilo que você gosta mais. A minha mãe e eu, no caso, a gente sempre tenta colocar mais batata porque batata é maravilhoso. Então você pica em cubinhos pequenininhos aí e cozinha com sal normal até elas ficarem macias, mas não muito moles, porque senão na hora de misturar elas podem dar uma desmanchada. A segunda coisa que eu vou fazer nessa receita, já que é uma receita vegana, é um catupiry de inhame que vai entrar no lugar do creme de leite que minha mãe costuma colocar no molho do salpicão. Então eu vou cozinhar 4 inhames, eles estão bem pequenininhos, então se os seus estiverem maiores, pode usar menos, 3 ou 2 inhames. E é bem simples, você só coloca na panela de pressão, cobre com água e tampa, cozinha por 10 minutos e daí já tá pronto. Enquanto a batata tá cozinhando e o inhame também, é possível que não leve o mesmo tempo, então fica de olho pra você não deixar a batata cozinhar demais, enfim. Começa a parte de picar todas as coisas que vão nesse salpicão. Eu comecei aí picando o pimentão, geralmente minha mãe usa um pimentão amarelo e um pimentão vermelho. Eu usei meio pimentão amarelo, porque ele tava um pouco maior assim, o meu pimentão vermelho tava menorzinho, então usei ele inteiro. E você só precisa picar ele também em cubinhos bem pequenininhos. Tenta picar mais ou menos todos do mesmo tamanho, isso vai ser bom, porque no final da receita as coisas vão ficar mais uniformes. E pimentão é aquela coisa, né? Abre, tira aquela parte branca do meio, tira as sementes, tira o miolo. E aí você pica só a parte amarelinha aí, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Agora entra o ingrediente que pra mim é a estrela dessa receita, que é o salsão. É ele que dá o gostinho de salpicão pro salpicão e faz ele ser um salpicão e não só uma salada de maionese. Então eu coloquei bastante, coloquei uns 5 talos, tem um que tá bem maior assim, mas de novo, o salpicão é um tempero. Se você não gosta muito de salsão, você pode colocar alho poró no lugar, mas é legal ter algum verdinho desses assim, que dá um sabor mais refrescante pro salpicão. Divide os talos em tirinhas um pouco menores, vai picando também. Minha mãe diz que o salsão é legal cortar ainda menorzinho, porque ele tem um sabor mais forte, então se você quiser fazer a risca, siga os conselhos dela. Agora você rala uma cenoura, a minha cenoura também tá bem grandona, se a sua tiver menor, ou se você gostar muito de cenoura, você pode colocar mais, não tem problema, é só ralar ela no ralo grosso aí do seu ralador e já tá pronto. Quando a minha mãe faz esse salpicão no Natal, que é uma quantidade enorme, geralmente ela compra as coisas já picadas, então é uma possibilidade pra você que não tem muita paciência pra ficar picando as coisas, mas assim, se você estiver fazendo uma quantidade um pouco menor, que nem eu, é rapidinho, enquanto as coisas cozinham, você já vai picando e daí no final você consegue fazer e também sai mais barato se você comprar os vegetais inteiros. Depois de ralar a cenoura, eu vou entrar com o palmito. E o palmito é uma coisa que eu adicionei nessa receita, porque
A receita de salpicão da minha mãe vai frango e peito de peru. Eu queria substituir por uma coisa fácil, uma coisa barata que vocês vão encontrar no supermercado e tal. Dá pra você fazer essa parte do frango com carne de jaca, mas aí você vai ter que comprar uma jaca e... enfim, cozinhar é todo um outro processo. Então eu preferi trazer aqui uma opção mais simples, mais acessível e... eu tô usando palmito. Aí o segredo aqui pra colocar esse palmito é, eu não vou picar ele, eu vou desfiar o palmito. Como você sabe, o palmito tem umas fibrinhas assim e tal, então eu pego um garfinho e vou desfiando ele assim, exatamente que nem vocês estão vendo no vídeo. E o miolo dele é um pouco mais molinho, mas aí você dá uma amassadinha também, mistura ali e eu desfiei um vidro de palmito para essa receita. Depois que eu desfiei o palmito, como ele é uma coisa que tá em conserva, ele tem bastante água, eu dei uma drenada assim, coloquei numa peneira e dei uma apertada assim. E eu já fiquei impressionada nessa hora como ficou parecido com frango. Depois de escorrer, você já pode reservar também pra misturar depois no final. Depois de desfiar o palmito, você tem que picar uma quantidade generosa de cheiro verde, porque também é um traço muito característico de um salpicão, ter bastante cheiro verde pra ficar também bem refrescante, bem gostoso e tal. Eu tô usando um maço de salsinha e cebolinha aí. Pica aí do jeito que você conseguir, bem pequenininho. E coloca também reserva junto com os outros vegetais pra gente misturar já já. Essa receita original vai maionese e creme de leite. A gente sabe que o Inhame tá cozinhando lá pra fazer as vezes aí do creme de leite, então agora a gente vai fazer a nossa maionese. Eu comprei um tofu extra soft pra usar de base pra fazer essa maionese. É importante que vocês procurem o extra soft. Se no seu supermercado vende tofu, provavelmente já vai ter, é só você dar uma olhada nas embalagens assim. Então o que eu fiz? Eu peguei 2/3 desse tofu, mais por causa da quantidade de vegetais que eu tava usando, mas se estiver fazendo um pouquinho mais, pode usar ele inteiro. Coloquei o tofu no liquidificador, separei uns pedaços aí só pra bater um pouco mais fácil. E geralmente quando eu faço pastinha de tofu, nessa hora eu já coloco um monte de coisa, cheiro verde, azeitona ou então pimentão. Mas como aqui ele tá pra substituir uma maionese simples, então a gente só vai bater o tofu com azeite. Coloca bastante azeite porque o tofu não tem muita gordura e a gente sabe que maionese é uma coisa bastante gordurosa, então a gente tem que se esforçar um pouco aí pra chegar próximo do resultado que a gente quer. Então eu coloquei o azeite, coloquei sal e também coloquei meio limão. Se você gosta de uma maionese mais azedinha, pode colocar um pouco mais. Eu achei que meio limão foi até bastante pro tanto que eu fiz. Se você estiver fazendo esse mesmo tanto, pode colocar um pouquinho menos e aí é só bater. Vocês vão ver que vai ficar com uma textura muito, muito, muito parecida com maionese. Eu fiquei chocada porque eu nunca tinha feito o tofu batido tão simples, né, desse jeito. Se você quiser, você pode colocar também um dentinho de alho, vai ficar bem gostoso. E aí você reserva essa maionese num potinho, porque agora a gente vai bater o nosso catupiry. O inhame, depois que você cozinhou ele na pressão, você vai tirar eles da água. Pode deixar esfriar um pouquinho, mas não muito, porque é mais fácil de descascar ele ainda meio quente. E a casca sai incrivelmente fácil, é só, vocês vão ver aí, é só você dar uma apertadinha assim, alguns até já saem da panela com a casca meio abertinha, então é só você ir com cuidado ali, dar uma apertadinha na casca que o inhame já vai pular pra fora. Então eu coloquei os meus inhames no liquidificador, coloquei um pouquinho de água porque eles têm bastante amido e tal, então pra deixar um pouquinho mais cremoso. Coloquei azeite e também coloquei sal. Não coloquei limão nesse porque como ele tá aqui substituindo um creme de leite, não tem necessidade. E aí é só você bater até chegar numa consistência mais ou menos igual essa aí que eu tô mostrando pra vocês, bem cremoso. E você também já pode reservar ele no potinho. Agora é a hora de misturar tudo e ver esse salpicão nascer, essa coisa maravilhosa, essa receita tão... Eu já tinha separado os meus vegetais mais ou menos todos numa mesma tigela, aí eu só transportei pra essa tigela maior, que daí é mais fácil de misturar. Lá na casa da minha mãe a gente usa uma bacia, porque a gente faz muito. Acha um pote grande aí, porque vai ser mais fácil de você conseguir
homogeneizar todos os vegetais aí. E aí é isso, você vai com certa paciência, porque é bastante coisa, então você só precisa mexer até que os dois molhos se misturem e se misturem com os vegetais. E aí tá pronto. Você pode colocar num potinho mais bonitinho pra servir, pode colocar um enfeitinho em cima. E o salpicão é uma receita que dá pra você comer de qualquer jeito. Comer com arroz e farofa, fica uma delícia. Você pode fazer um sanduíche de salpicão, que também fica muito bom, é só colocar no pão. Lá no Natal da minha família, quando a gente se reúne assim pra fazer a ceia e tal, a gente costuma comer com umas barquinhas assim de biscoito, tipo essas de canapé. Você pode também adaptar e fazer com um biscoitinho de água e sal ou uma torrada. Eu tenho certeza que vai ficar uma delícia de qualquer jeito que você quiser comer esse salpicão, até puro. E gente, essa foi a receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer essa receita de salpicão, mesmo não sendo Natal. Eu acho importante nesse momento de quarentena a gente tentar fazer algumas comidas que confortam a gente pra gente conseguir passar por esse momento de um jeito mais tranquilo. Se você gostou dessa receita e vai fazer aí na sua casa, deixa um comentário aqui. Se você fizer, me manda lá no Instagram, não deixa de me seguir também, é @GabiRondel. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!